Salve, salve, muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola que já está começando aqui na RIC TV Record. O Tigre já entrou em campo e venceu, mas outros representantes do estado entram em campo no final de semana. Tem Série A, tem Série B, tem Série C e também a 4ª divisão nacional para os clubes do estado. E a galera que acompanha a gente no Clube da Bola nas nossas redes sociais pode interagir conosco. Nosso Facebook é facebook.com/Clube da Bola RIC. No Twitter também, @RICsport. E ainda tem o nosso e-mail, clubedabola@ricsc.com.br. A gente já começa com as fotos que a galera mandou pra gente durante a semana. Olha só a primeira foto, tá aí, ó. A Ângela, o Alexandre, o pequeno Theo e o Lorenzo. O papai Alexandre é Criciúma, mas o resto da turma ali, torcedores da Chape. Essa aí é a turma aí de cadeirantes que frequenta a arena. O César Luiz mandou essa foto pra gente, disse que lá tem alguns detalhes que estão complicados lá na arena, o banheiro com a portabilidade direitinho lá pro pessoal não tá legal, o elevador de vez em quando não funciona, mas já estamos em outra foto ali, a Emily e a Nicole na arena, né? Torcedoras da Chape, tá aí, duas lindonas ali de bonezinho, bandeira enrolada, fazendo o papel da capa, muito legal. O Gustavo e a Eduarda, torcedores do Tigre, pai e filha ali, com o amarelo, preto e branco do nosso Tigre. E aí é o pessoal do time Foca na Bola, a galera que se reúne toda sexta-feira para bater um futebol. O grandão lá, o camisa 11, eu conheço, Fabrício. Esse joga, hein? Esse joga. O resto do time eu não conheço, vou perguntar pro Bi se a turma ali é fera também, mas aquele ali, ó, sabe tudo. O pessoal que nos acompanha nas redes sociais já sabe que hoje temos um entrevistado, vou apresentar para vocês. Começou no América de Joinville, teve uma passagem pelo Grêmio, Figueirense, Marcílio Dias, Avaí, Joinville, jogou no Jack também, mas foi com as cores do Flamengo que ele ganhou o mundo. Tô falando do Lico, nosso imbito do Bense, já tá aqui nos estúdios do Clube da Bola. Boa tarde, Lico. Muito legal essa tua visita. Te agradecer por comparecer hoje aqui no nosso programa. Vamos bater muito papo, hein, sobre o Flamengo e sobre Avaí, Lico. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fábio, ouvintes, torcedores havaianos, torcedores rubro-negros. É um prazer imenso estar aqui participando do Clube da Bola com vocês. Estamos aí à disposição. Que legal, o Lico não envelhece, temos que saber o que ele tá tomando lá em Imbituba, que ele não envelhece. E gostei do cabelo, hein, Lico? Tá bom. Esse cabelo aí você tinha nos anos 80 lá no Maracanã, fez muito gol, eu vi esse cabelo balançar quando era... É porque eu acompanhei futebol desde cedo, né? Eu era criança, não tô te chamando de velho não, Lico, eu era pequeno, vi esse cabelo aí, esses cachos balançarem lá no Maraca muitas vezes, hein? Uma hora vai cair. Não, tá legal, o cabelo tá massa. Vamos começar falando de futebol, porque, como eu já falei, o Tigre entrou em campo na noite de ontem contra o CRB para tentar afastar essa má fase. O Criciúma não tinha vencido nenhuma partida na Série B, mas Caio Rangel mudou essa história. Quem conta os detalhes desse jogo é o Renan Mainen. 5 rodadas, nenhuma vitória e tensão instalada no Heriberto Wilson. Foi assim que o Criciúma chegou para a partida contra o CRB. Quando a bola rolou, só havia uma certeza para os donos da casa. Perder mais uma na Série B não era um resultado possível. E o clima era de pressão para cima do técnico Luiz Carlos Vinck. O jogo começou morno, com os camisas 10 de cada time chamando a responsabilidade. As Alex Maranhão e Elvis mandaram para fora. E logo aos 10 minutos, um gol para aliviar o sufoco tricolor. Caio Rangel pegou a sobra do cruzamento mal cortado, ajeitou com o peito e emendou o chute. 1-0 Tigre. Pressionado pelas 2 derrotas seguidas nos jogos anteriores, o CRB logo reagiu, mas pecava no último passe ou na hora de mandar para o gol mesmo, como nesse lance em que Adalberto se desequilibrou. E o Criciúma respondia. Nesse escanteio, Rafael Silva desviou e Fabinho Alves completou de cabeça, obrigando uma boa defesa de Juliano. E desse jeito mesmo que o jogo seguiu no segundo tempo. Chances lá e cá. Zé Roberto quase anotou um golaço. A marcação desviou no meio do caminho. E do outro lado, blitz regatiana. Em alguns lances de pressão do Galo, o gol parecia questão de tempo, um mero detalhe. Mas na hora da verdade, ninguém aparecia para colocar a bola para dentro. E o Tigre afastava como dava. Foi assim até o fim do jogo. E o placar não mudou em Criciúma. Criamos boas oportunidades, faltou mais capricho na hora de fazer o gol, né? A gente teve situações que a gente desperdiçou, acabou finalizando mal. A gente lamenta, mas agora a gente
tem que olhar para frente. Temos 2 jogos em casa, contra o Vila e contra o Londrina, que nós temos que buscar e recuperar o quanto antes na competição. Na situação em que o Criciúma está, 1-0 é goleada. Foi um placar apertado, é verdade, mas é um resultado que começa a respaldar o trabalho do técnico Luiz Carlos Vinck, que chega à 3ª partida e conquista a 1ª vitória diante do seu torcedor, ele que ainda não havia disputado nenhum jogo no Heriberto Wilson. Isso alivia a pressão no momento importante quando o Criciúma começa a se preparar a partir de agora para enfrentar o Figueirense num clássico no Orlando Scarpelli. Vai ser um jogo aberto em quem errar menos vai sair com a vitória na terça-feira. Mas vale lembrar, o Criciúma segue na zona de rebaixamento com 4 pontos. Ainda não foi possível sair da degola. É preciso continuar atento, mas com certeza a pressão já aliviou um pouco para o lado do Criciúma, como falou a comissão técnica. Nós temos que entender que nesse momento difícil vai se ganhar dessa forma, né? O importante nesse jogo foram os 3 pontos. A primeira arrancada nesse momento, nessa competição, eu acho que ela vai melhorar um pouco mais ainda a autoestima do grupo, né? Nós temos um clássico pela frente, então vamos continuar trabalhando. Tá aí, legal, valeu, Renan. O Tigre venceu, continua na zona perigosa, mas como o Renan falou, importante demais, 1-0 foi goleada. Fazer o seguinte, continuar apresentando o nosso time, que tá completo hoje. Boa tarde dele, Fábio Machado, nosso Data Fábio. E Fábio, já fala pra gente o que aconteceu lá em Minas, Atlético Mineiro e Avaí. Todo mundo falou que o Leão jogou bem, mas a vitória não veio, né, Fábio? É verdade, muito boa tarde, Mancha, boa tarde, Lico, obrigado pela tua presença, sabes que eu sou teu fã e um grande amigo. Bom, sobre o Atlético Mineiro é o seguinte, o futebol é um esporte diferenciado, né? O Avaí jogou bem, o Avaí fez a melhor partida do Avaí até aqui no Campeonato Brasileiro. Havia um temor de que enfrentar Fred, Robinho, enfim, aquele timaço do Atlético, o Avaí ia sofrer uma goleada. E muito pelo contrário, o Avaí dominou, teve mais ataques, atacou 14 vezes, a equipe do Atlético apenas 7. Só que o Atlético foi eficiente, apareceu o Fred, subiu sozinho, na minha avaliação, uma falha, né, uma pane do sistema defensivo, o alemão não subiu, viu o Fred cabecear e o Kozlinski poderia, no mínimo, ter ido na bola, pelo menos para aparecer na foto do jornal no outro dia. Mas é um jogo que trouxe aí para o treinador Claudinei e também para o torcedor alguma esperança de reação no Campeonato Brasileiro. Porque eu repito, Juan arrumou o meio de campo do Avaí, hoje o Avaí tem um meio de campo mais consistente. Na minha avaliação, amanhã, já antecipando, viu, Mancha, não joga o Wellington Simeão, vai fazer falta na equipe do Avaí, entra o Judson, que é um jogador mais de contenção, mas não tem a qualidade de saída da bola do Simeão, mas de qualquer forma o Juan desafogou o trabalho do Marquinhos Santos e abriu a ala esquerda ali para o Cá para poder trabalhar. Então esse jogo contra o Atlético valeu a experiência do Galo, 3 pontos na tabela, mas a gente tem que fazer o registro que o Avaí fez a sua melhor partida. Foi um time muito equilibrado, muitas vezes chegou a botar o Atlético na roda, mas faltou a definição. Legal, Fábio. Fazer o seguinte, Lico, antes da gente ir lá pro Oeste falar com o Badá, você tá gostando desse trabalho do Claudinei no Campeonato Brasileiro, Lico? Sim, eu acho que ele demonstrou aí uma capacidade muito grande, organizou bem o time. Até esse momento, o Avaí é um time bem organizado dentro de campo. Tá faltando um poder mais de fogo, de audácia, no setor ofensivo, né? Onde às vezes criam muito poucas situações de gol. Mas o jogo contra o Atlético, como bem falou o Fábio, foi um jogo que o Avaí, em determinados momentos da partida, ele merecia até o seu gol em busca do empate, que seria um resultado mais justo. Legal, Lico. Agora sim, vamos continuar o papo na Série A, vamos lá pro Oeste Catarinense, conversar com o Badá e ouvir a opinião do Badá sobre o que aconteceu na Arena. A gente está acostumado aí no início do ano pra cá, a Chapecoense muito embalada e de repente um tropeço, talvez não, com certeza, o pior tropeço desse início de temporada pro Verdão, né, Badá? Boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde, um grande abraço a todos ligados no Clube da Bola, uma saudação especial ao Lico, né, esse era craque. Não jogava quase nada, né? E o time dele também, meio fraquinho lá, o time do Flamengo. Mas esse jogava muito, tem o meu respeito. Grande abraço para o Lico aí. Pois é, foi um resultado inesperado. Não derrota para o Grêmio. O Grêmio vive um bom momento, está jogando um bom futebol, tem um bom time, faz uma boa campanha. Mas é como você falou, não é comum, não é normal a Chapecoense tomar de 6 aqui dentro de casa.
Aliás, poucas pessoas se lembram quando foi a última vez, né? Foi em 2008, Vandinho e Companhia Limitada. O Avaí veio aqui e meteu 6 na Chapecoense. E quinta-feira deu um pane geral aí no sistema defensivo da Chapecoense. Quando nós acordamos estava 2-0 para o Grêmio. Chapecoense ainda reagiu, finalzinho do primeiro tempo acabou descontando aí nesta falha do Marcelo Groy e teve até oportunidade para empatar no primeiro tempo. A gente vai ver aí um lance em que o Seiras vai bater e o Kahneman vai salvar em cima da linha. Aí seria o gol de empate. E esse lance aí meio que assanhou a Chapecoense. E no início do segundo tempo a Chapecoense partiu para cima. Foi uma blitz em cima do Grêmio. Só que aí no contra-ataque o Grêmio acabou encaminhando a vitória, né? Esse menino Everton entrou muito bem, tocou na bola e já fez o gol. Em 2 lances que ele tocou na bola, fez 4-1. Aí a Chapecoense descontou ainda para 4-2 nesse pênalti aí, batido pelo Reinaldo. Mas naquilo que a Chapecoense atacava para tentar descontar, o Grêmio ia lá e marcava. A Chapecoense tentou reagir de forma desorganizada, desequilibrada e desconcentrada. Isso admitida pelo próprio técnico Wagner Mancini. E o Grêmio foi cirúrgico, o Grêmio foi cruel nos contra-ataques, não deu moleza e chegou a esta goleada pelo placar de 6-3. Então perder para o Grêmio não tem nada de anormal, mas não da maneira como perdeu, né? Nós estávamos vendo uma Chapecoense organizada, uma equipe ajustada, bem postada taticamente, uma equipe consistente no sistema defensivo, meio de campo e defesa, e rápida no contragolpe pelos lados do campo. Não vimos nada disso, porque teve que correr atrás do resultado, e ao ter que correr atrás do resultado, o time se desorganizou. Então acontece, né? Estava 7 partidas sem saber o que era uma derrota, começou o jogo como a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos tinha tomado apenas 1. Aí desandou a maionese, mas repito, a Chapecoense tem que ter a humildade para reconhecer aonde errou, e parece que esses erros foram assimilados pela comissão técnica, pelos jogadores, para buscar recuperação já amanhã, 4 horas da tarde, contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, lá em Campinas. A campanha dentro da realidade, a gente sabia que aquela liderança momentânea da Chapecoense era uma ilusão, não tem café no bule para estar numa liderança de Campeonato Brasileiro, que é um campeonato tão difícil com grandes clubes aí, então caiu para a 5ª colocação e pode eventualmente ainda cair um pouco mais. Mas você ficar ali na meiuca da tabela, o que é o objetivo da Chapecoense? Fazer uma Série A tranquila, com segurança, sem correr muitos riscos, de preferência sempre bem longe da zona de rebaixamento. Então, né, é uma pena que tenha perdido para o torcedor, dói para o torcedor, tomar de 6-3 dentro de casa, né? Mas foi circunstância do jogo, é isso que nós esperamos. Que tenha sido um acidente de percurso e que logo amanhã a Chapecoense recupere o bom futebol e quem sabe aí volte a pontuar no Campeonato Brasileiro para poder se manter numa zona de conforto na tabela de classificação. Foi decepcionante esta derrota de 6-3 em casa para a equipe do Grêmio, mas parabéns ao Grêmio que fez por merecer. Lá da volta, continua falando do Verdão, vai fazer pergunta pro Lico, vai falar também da Ponte Preta, e já que a gente tá nessa pegada Santa Catarina contra Rio Grande do Sul, vamos pra Série B. Figueirense Internacional, Fábio Machado. A mesma situação, parecido com o jogo do Avaí. Figueirense também fez uma grande partida. Figueirense dominou o time do Internacional, mas é evidente que teve defeitos, senão não teria perdido o jogo. Quais foram os defeitos do Internacional? Primeiro, Figueirense entrou displicente, não é? Campeonato Brasileiro da Série B tem que entrar ligado desde o primeiro minuto. Figueirense já tinha entrado assim contra o Guarani, tomou 1-0, foi acordar, estava perdendo. Aconteceu com o Boa, claro, que teve aquela infelicidade do goleiro, e agora repetiu contra o Internacional. Tanto que até os 17 minutos da primeira etapa, quando o Figueirense perdia por 1-0, e depois teve o Robson acabou perdendo um gol claro, poderia ter feito 2-0, só dali que o Figueirense acordou. E aí acordou principalmente atuando pelo lado direito com o Dudu Vieira e com o Dudu. Só que faltou também a capacidade de finalização, faltou a pontaria, ou seja, dominou, criou a jogada e na hora de finalizar o Figueirense não teve competência. E aí o futebol ele não perdoa, quem não faz leva. Aí o Internacional também com um time desfigurado, né? Sem ser jogadores titulares, teve jogador ali que se conheceu jogando. E aí o que eles fizeram? Ficaram atrás, apostaram no contra-ataque, e o contra-ataque foi mortal, vitória do Internacional. Mas deixou o torcedor também animado, porque o Figueirense teve volume de jogo, jogou melhor do que o Internacional, só não teve a capacidade de finalização. Vou usar, Lico, uma palavra, uma frase ali do Fábio para fazer a pergunta para você, Lico. Era um time desfalcado, a maioria eram jogadores reservas, mas aí mora muito perigo, né? O reserva quer comer a bola, quer jogar muito, quer mostrar pro técnico que pode sim brigar por uma posição
às vezes ali o tiro sai pela culatra, né? Vem esperando um jogo mais tranquilo e o jogo se transforma num jogo muito mais complicado, né, Lico? O reserva é só o nome que se dá, o figurativo, né? Porque muitas vezes na reserva tem um jogador que não merece estar na reserva, ele sim ser titular da equipe, né? E quando foi entra... o teu caso, né? Foi o teu caso em 81 no Flamengo, depois não vamos falar. E quando você entra, você tem por obrigação de mostrar mais do que aquele que está na equipe principal, ou melhor, né? O futebol para poder vir a ser titular, né? Então a vontade é maior de quem está na suplência para, em determinado momento da partida, ele ser requisitado e saber que ele tem que demonstrar um futebol melhor do que quem estava jogando. Legal, Lico. Vamos fazer o seguinte, falar um pouquinho de Série C. Nosso Juca Miguel acompanhou a delegação do Joinville. Ele está em Minas Gerais. Joinville enfrenta hoje a Tombense pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Juca foi junto, embarcou com a delegação, registrou todos os momentos e participa agora com a gente. Fala aí, Juca, como é que tá o clima aí em Tombos, Minas Gerais? Salve Mancha, salve Fábio, salve Badá e amigos ligados no Clube da Bola. Gente, eu não conheci o fim do mundo, mas eu posso dizer para vocês que eu conheci Tombos. Sabe quem tinha que estar nessa viagem aqui, meu querido Mancha? O Jael, que perdeu aqueles 2 pênaltis, a dupla de Brunos, o senhor Dodô, o senhor William Barbio, esses jogadores aí que decretaram o rebaixamento do Joinville, Júlio Rondinelli e suas perigosas e ocultas contratações deveriam estar nessa viagem. Descemos no Rio de Janeiro, meu querido Mancha, e andamos 350 quilômetros. É serra em cima de serra. Acho que eu nunca fiz tanta curva na minha vida. Nós chegamos até meio tontos. Paramos numa cidadezinha chamada Porciúncula, porque não tinha hotel em Tombos. Vocês imaginam, Tombos, uma cidade de 9.000 habitantes e que não tem hotel. Tem um que fica disponibilizado para Tombense. Olha o que é a tal da Série C. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Um abraço! Legal, as aventuras de Juca pelo Brasil acompanhando o Jack. O Brasil é muito grande, é isso mesmo, vai chegar em lugares aí que não conhecia, vai conhecer o Brasil na Série C com certeza. Posso dar um segredinho? Claro, claro, Fábio. Se passar fome, ele não vai sentir fome, porque a esposa do Juca mandou para ele uma caixinha com muita paçoca. Então não reclama aí, come a paçoca e faz um bom trabalho aí. Tá com marmitinha e tudo? Tá com marmitinha de paçoca. Não passa. Vamos seguir falando do futebol catarinense. O Marcelo Nunes chega agora para falar do Marinheiro e também do Cambura. E ainda as novidades do Bruscão. Fala aí, meu xará. Boa tarde. Oi, Mancha, tudo certo por aí? Um abraço para você, um abraço aos amigos ligados no Clube da Bola em todo o estado. Pois é, o Brusque Futebol Clube engatou uma boa sequência na Série D do Campeonato Brasileiro, está na liderança do grupo, o time parece que entrosou, principalmente na parte ofensiva, né? O grupo parece, a torcida, melhor dizendo, parece que não sente nem falta, nem saudade da dupla Jonatas Belusso e Ricardo Lobo, que mandou muito bem no Campeonato Estadual, graças à chegada do atacante Careca, que tem cabelos, e também do Wilson Júnior, os atacantes que estão fazendo muito bem a campanha do Brusque nessa Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Pingo já conseguiu ajeitar o time, o Brusque com a característica do Pingo, uma equipe que joga com a bola no chão, de pé em pé, trocando passes e que já levou o Brusque a conseguir uma vitória, uma sequência, melhor dizendo, de vitórias contra o 15 de Piracicaba e no fim de semana passado, em casa no Augusto Bauer, contra o São Paulo de Rio Grande, adversário de amanhã, domingo, né? O Brusque vencendo lá no Rio Grande do Sul, encaminha muito bem a sua classificação à próxima fase da competição nacional. Falando da Série B do Campeonato Estadual, Marcílio Dias segue se preparando para a estreia no Campeonato Estadual. Essa semana sofreu e muito com a chuva aqui na região de Itajaí. Marinheiro com o técnico Hudson Coutinho, também com o preparador físico Emerson Buch, fizeram treinamentos fechados em Campus Society aqui para preservar, claro, o gramado do estádio Dr. Ercílio Luz e também os atletas. Essa semana, o Marinheiro anunciou os primeiros nomes, os primeiros atletas que vão fazer parte dessa campanha da Série B, e eu conversei com um que é muito conhecido do torcedor aí da capital, meio-campo Léo Lisboa, ex-jogador do Figueirense. Voltar a trabalhar com o professor Hudson é sempre satisfatório, né? Eu que passei alguns anos com ele lá no Figueirense, conheço já a filosofia de trabalho dele. Além do Marcílio Dias, outro time aqui da região de Itajaí, de Balneário Camboriú, que está na Série B estadual, é o Camboriú, que recentemente frequentou a elite do campeonato estadual. Essa semana, a Cambura apresentou um jogador experiente ao extremo, o atacante Brazão, 35 anos de idade, que está de volta a Cambura. Nada melhor do que voltar para um lugar onde você se dá bem, onde você se sente bem, para poder fazer um bom campeonato.
Bom, Mancha, com a chegada do Brasão ao Camboriú, eu encerro minha participação por hoje aqui no Clube da Bola. Lembrando que o Brusque joga no domingo às 3 da tarde lá no Rio Grande do Sul contra o São Paulo de Rio Grande. Um grande abraço para você. Legal, Marcelo. Encerra nada. Daqui a pouco o Marcelo volta para falar um pouquinho sobre basquete, o evento que está acontecendo ali na região de Itajaí. Brasão incomodou aí num campeonato catarinense, lembro muito dele. O Léo Lisboa passou aqui pelo Figueira, cria aqui do Alvinegro. E o Marcílio Dias, né? A gente quer um papinho teu, Fábio, e também do Lico, porque o Lico passou lá por Itajaí, né, Lico? É verdade. Passei em 74 para 75. E tivemos um ótimo time comandado pelo falecido Jorge Ferreira. E no Marcílio a gente teve uma fase muito boa. Disputamos até a final de 76 contra o primeiro ano da fusão que o Joinville fez entre América e Caxias, né? Perdemos de 1-0 lá, mas eu não joguei esse jogo não. Estava meio machucado e acabei não jogando a final. Mas foi uma época em que o Marcílio tinha ótimos jogadores, Sérgio Mafra, Vadinho, Reginaldo, Nico, Rubens, um volante muito bom, Pojucan, Ademar, Britinho, Veiga. Foi um time que me guarda boas lembranças. Assim. Fábio, a gente está falando aqui desde o início da Série D, o Brusque é aquilo, conseguir somar um pontinho fora, vencer os jogos em casa, deixar tudo certinho para subir um degrau e ano que vem tá numa Série C do Campeonato Brasileiro, né? Da Série D do Campeonato Brasileiro, a melhor situação evidente que é a do Brusque. Se vencer amanhã o São Paulo, está classificado já está classificado para a próxima fase. Está virando agora turno e retorno, porque são chaves de 4, né? Já jogaram 3 partidas. O que a gente torce aqui é pela reação do Metropolitano, que precisa reagir, e do Inter de Laje, que também precisa buscar o resultado agora nessa virada. E vamos torcer. E sobre a Série B do Campeonato Catarinense, acho que muito legal, né? O Marcílio Dias aí com uma comissão com o Tonho Gil, que o Lico conhece, o Hudson Coutinho, treinador, o Camboriú apostando no Brasão. Vamos ter bons jogos aí. Tem o Emerson, né? O preparador físico. O Emerson Buch, preparador físico, o Tonho Gil. Estão apostando forte aí na Série B do Campeonato Catarinense. Olha, já que você citou aí o Tem o Guarani, viu? A gente fala pouco do Guarani, que aposta muito na base. O Guarani tem um trabalho muito bom de base, clube formador. Eu falei com o Amaro agora há pouco tempo e disse, não, nós vamos entrar muito forte para voltar para a primeira divisão. Já que você citou aí o Inter de Lages, nosso convidado especial, Rafael Araldi, chega com as informações do Leão Baio, mas ele tá meio preocupado lá, sabe com o quê, Fábio? Com o preço dos ingressos. Fala pra gente, Rafael Araldi, chega mais, boa tarde. Um grande abraço, Marcelo Mancha e amigos do Clube da Bola. O Inter de Lages joga neste domingo contra o Novo Hamburgo, na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. Campanha do Inter até agora, venceu o Foz em casa, perdeu em São Paulo para o São Bernardo de 1-0 e no último domingo de virada, 2-1 para o campeão gaúcho. O Inter tem 3 pontos. Se vencer o Novo Hamburgo, domingo às 4 da tarde em Lages, um jogo de vida ou morte, um jogo decisivo, porque se perder praticamente dá adeus à competição, aí reacende a chama colorada, porque na outra segunda receberá o São Bernardo e vai encerrar contra o Foz do Iguaçu, que acredito eu estará já eliminado na última rodada. Essa é a matemática do Inter para tentar entrar entre os segundos melhores colocados para a segunda fase do campeonato. O técnico Chiquinho Lima teve muita dificuldade. Choveu em Lages a semana inteira, gramados molhados e o trabalho foi praticamente academia e gramado sintético. Provável colorado para domingo, Fabian Volpe, Lourenço, Elon, Fernando Belém e Jefferson, Bruno G, Matheus Arense, Léo Prá, Julian e Luizinho no comando de ataque. Bom, a torcida colorada está indignada nas redes sociais pelo alto valor dos ingressos. O Inter investiu pouco na Série D. É uma equipe limitada, sem jogadores de nome, praticamente sub-20 com alguns atletas um pouco mais experientes. Sempre tinha promoção de ingresso, o que não vai ocorrer agora. R$100 a entrada mais cara e R$30 o setor mais popular do estádio. É muito salgado. Domingo, frio, festa do Pinhão. Teremos um público limitado no Tio Vida para Inter e Novo Hamburgo, tá bom? Um grande abraço e bom programa. Olha, não tá salgado só para Inter não. R$100 uma partida de futebol hoje tá salgado aí para a maioria dos clubes do Brasil. Eu digo para os torcedores assistirem, a maioria dos clubes aí dos times do Brasil, R$100 é salgado sim, Araldi, tô contigo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, eu quero mostrar quem tá aqui no... Você tá ligando a TV agora? Chegou, ligou na RIC, é o Clube da Bola. Olha só quem tá aqui, ó. Olha só, pô, tá pro ladinho ali. Olha só quem tá aqui. O Lico tá na área. Do lado dele, vamos botar um pouquinho mais do outro lado dele. Fábio Machado, nosso Data Fábio. Segura aí que a gente já volta
tem mais Badá, tem ainda Emerson Luiz, Lico, Fábio e eu, Marcelo Cabral. Clube da Bola já volta.